Então, pessoal, nesse módulo que nós estamos falando aqui sobre estratégias de crescimento, que é a aula que você acabou de assistir aqui, nós falamos na outra aula sobre qual é a sua visão e nós falamos que a sua visão, a sua identidade também vai dar ritmo às suas estratégias de crescimento. E nós explicamos aqui o que é estratégia de crescimento e quando nós falamos de crescimento, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de crescimento numérico ou não? Nós estamos falando de outra coisa. Então, nesse anexo que eu estou fazendo aqui agora, eu quero resumir um pouquinho de tudo que nós falamos até agora, porque eu acho que nós estamos chegando na metade do nosso conteúdo e aquilo que eu tenho no meu coração para transmitir para vocês é esse método de pioneirismo missionário e de revitalização, plantação de igrejas, que eu chamo de método Atos. Né? Não é nenhum método que eu recebi revelação, não é nenhum método que eu parei para escrever, um método que eu acho que é um método legal para crescimento de igreja, mas um método de observação a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Então, por isso eu tenho chamado de método Atos. Tá? Então, eu quero resumir aqui, por isso o título desse vídeo que você está assistindo agora, desse anexo do nosso módulo de estratégia de crescimento é método Atos. Então, o que é o método Atos para pioneirismo missionário, plantação de igreja ou revitalização de igrejas? Repito, é tudo aquilo que nós já tratamos até aqui, mas eu quero sintetizar agora. Muitas vezes, talvez você esteja gastando energia, gastando tempo, gastando muitas preocupações com aquilo que Deus nunca falou para você gastar energia. Isso é muito comum, isso é muito normal, nós gastarmos aí tanto tempo, gastarmos tanto da nossa vitalidade desenvolvendo estratégias que na verdade não são estratégias bíblicas, na verdade não são métodos bíblicos e por isso, né, eu tenho essa intenção de trazer esse método Atos, né, um método baseado na observação do livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse método, ele parte de qual princípio? Do princípio da simplicidade. Irmão, o que eu quero dizer para você, você pastor, você líder de ministério, você missionário que está me ouvindo aqui ao longo dessas aulas, simplifique, tá? O menos é mais. E quando eu falo menos é mais, eu não falo no sentido de você fazer pouca coisa ou quase nada. Eu estou dizendo que você, às vezes, quer fazer muita coisa, você quer desenvolver várias coisas e não tem estrutura, pessoas ou capacidade para ser eficaz nessa gama de coisas que você tem tentado e tem planejado fazer. Então, o método Atos começa com o seguinte princípio: simplifique, tá? Simplifique. O menos é mais. O menos bem feito é mais. O menos sendo bíblico é muito mais valioso do que grandiosas estratégias que não têm base bíblica. Então, parta desse princípio. O método Atos parte desse princípio. Simplifica. Simplifique. Tá? E você vai entender o que eu vou falar agora, porque o método Atos, que é essa observação do livro de Atos para a plantação, para a revitalização, para pioneirismo missionário, nós vamos falar de 5 passos, nós vamos falar de 5 passos intencionais e importantes e 3 observações, tá? Então, eu descrevi esse método em 8 pontos, 5 passos intencionais e 3 observações. Então, o princípio é simplifique, reduza, reduz o seu planejamento para algo que você vai ter capacidade de ser eficaz no que você está fazendo. Agora, quais são esses passos? Tudo aquilo que nós já falamos, e eu vou reforçar aqui agora. Então, o primeiro passo do método Atos é: seja dependente do Espírito Santo, tá? Seja dependente do Espírito Santo. Sério? Mas isso tão simples? Por isso que eu estou te falando. O método Atos, ele parte do princípio do simplificar. Do simplificar. Não tem revelação nova, mas tem o óbvio que precisa ser feito.
Então, o primeiro passo é: seja dependente do Espírito Santo. Agora, você precisa saber o que significa isso, ser dependente do Espírito Santo. O livro de Atos todo mostra uma igreja dependente do Espírito Santo. Agora, como fazer isso? Como ser dependente do Espírito Santo? Vamos lembrar como é a ação do Espírito Santo prometido pela pessoa de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então veja, ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo para os discípulos que os discípulos vão ser testemunhas. Ele está dizendo, vocês também vão testemunhar. Mas o testemunhar que esses discípulos, que esses apóstolos vão se tornar essas testemunhas, parte da dependência do Espírito Santo, que vai dar testemunho de Cristo. Então, a ação do Espírito Santo em nós é para nos dar testemunho de Cristo. É por isso que depois no capítulo 16, tá? Capítulo 16, verso 7, ele diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, veja, o Espírito Santo ele não vem em nós trazer revelação nova. Ele não vem trazer revelação nova. Ele vem para dar testemunho de Cristo que já veio, e ele vem para nos lembrar de todas as palavras que já foram expressas, já foram liberadas, já foram ditas. Então, o primeiro passo aqui do método Atos, é ser dependente do Espírito Santo. E o que é ser dependente do Espírito Santo? Duas coisas. Primeiro, submeta todas as coisas ao Espírito Santo. Submeta o seu ministério, submeta a sua jornada, submeta as suas decisões ao Espírito Santo. Segundo, consulte as Escrituras. Medite nas Escrituras. O Salmo vai dizer que bem-aventurado é o homem que medita na lei de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro. Tá? Então, as folhas vão estar sempre verdes, no devido tempo ele dará seu fruto. Por quê? Porque ele medita na lei. Então, ser dependente do Espírito Santo não é você sentar, arrumar o cantinho da oração, a sala de oração e ficar esperando uma revelação como um budista espera o estado do nirvana, tá? Então, ser dependente do Espírito Santo é submeter todas as coisas ao Espírito Santo e consultar a lei do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para nos lembrar de tudo que já foi dito e dar testemunho da pessoa de Cristo. Então, você que está revitalizando, plantando igrejas, você vai encontrar inúmeros desafios e nada melhor do que as Escrituras para te dar respostas. Para te dar respostas. Você está com conflito na sua igreja? A igreja de Corinto também estava. E ali tem palavras de resolução para aqueles conflitos. A igreja de Tessalônica estava com problema de pessoas ociosas. E ali tem respostas para essas pessoas ociosas. A igreja da Galácia, né, dos Gálatas, estava sofrendo grande pressão de falsos ensinos que estavam deturpando o ensino verdadeiro daquela igreja. E a carta aos Gálatas tem respostas para isso. Então, as respostas que você precisa para o seu ministério não está em uma nova revelação. As respostas que você precisa para o seu ministério está nas Escrituras, mas você precisa ir para as Escrituras com esse coração de dependência ao Espírito Santo. Lembre-se, a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, ela nasce, cresce e se expande porque ela é dependente do Espírito Santo. Então, o primeiro passo do método Atos seja dependente do Espírito Santo. E ser dependente do Espírito Santo parte da submissão, submeta tudo ao Espírito Santo e consulte as Escrituras com o coração ensinável ao Espírito Santo.
Por quê? Porque ele veio dar testemunho de Cristo e nos ensinar todas as coisas que já foram expressas, que já estão reveladas. Então, seja dependente do Espírito Santo. Segundo passo do método Atos, faça oração intencional. Convoque a sua equipe para oração intencional. Qual o tamanho da sua equipe? Não sei. 5 pessoas? 6 pessoas? Você já tem um grupinho bom de 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas? Ou ainda é só você e sua família planejando ir para o campo missionário, planejando ir para uma outra cidade, plantar uma igreja ou revitalizar uma igreja? Convoque a sua equipe para oração intencional. A oração é uma ferramenta que Deus nos deu para a conexão com Ele, tá? A nossa oração não tem poder de mover a mão de Deus, mas a nossa oração tem poder de mover o nosso coração para perto de Deus, tá? Então, faça a oração intencional. Tire pelo menos 3 vezes na semana para você ter oração intencional para o crescimento da sua igreja, para o crescimento do seu ministério, para o crescimento da sua obra. Então, convoque os membros da sua equipe e diga para eles, olha, segunda, quarta e sexta, nós vamos orar pelo crescimento do nosso trabalho. Então, nós vamos determinar temas aqui. Segunda, nós vamos orar pelas crianças. Na quarta, nós vamos orar por famílias. Na sexta, nós vamos orar pelas estratégias. Na próxima semana, vamos orar enfim, tem tantas coisas que você pode tirar para a oração. Vamos orar pela saúde financeira da igreja. Quarta-feira da próxima semana, vamos orar pela saúde emocional dos irmãos. Na próxima semana, vamos orar. Entendeu? Então, faça oração intencional. A igreja de Atos, ela é marcada por vida de oração. Atos 2, quando o Espírito Santo desce, o que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos, orando. Depois, quando Pedro e João estão presos, o que os irmãos estão fazendo? Eles estão reunidos, orando. Então, você sempre vai ver no livro de Atos a igreja reunida para oração. Sem oração não existe crescimento, sem oração intencional não existe crescimento, porque, eu repito, a nossa oração move o nosso coração para perto de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós nos percebemos perto de Deus. E se nós nos percebemos perto de Deus, mais sensíveis nós estaremos para os planos de Deus para nós. Entendeu? Então, faça oração intencional. Tire tempo de oração intencional. Mesmo que seja uma vez na semana. Mas reúna a sua equipe. E até porque quando vocês orarem juntos, isso vai trazer o senso de comunhão. Vai trazer o senso de que nós estamos falando a mesma língua. Nós estamos no mesmo propósito. Tá? Então, o segundo passo do método Atos é oração intencional. Terceiro passo do método Atos: fortifique suas raízes denominacionais, que nós falamos aqui na nossa segunda aula. Se eu não estiver enganado, na nossa segunda aula nós falamos sobre de onde você vem. Você presta contas para quem? Quem enviou você? Então, fortifique as suas raízes. Preste contas para a igreja que enviou você. Preste contas para a equipe pastoral que ora por você. Como que você pode fazer isso? Faça uma chamada de vídeo, mesmo que seja a cada 15 dias. Faça uma chamada de vídeo mostrando o que tem acontecido. Faça uma ligação, mande áudio no WhatsApp falando, olha, o trabalho essa semana foi assim, assim, assim. Nós estamos visitando tantas pessoas, né? Cuidado com números, nós falamos isso aqui na última aula, mas preste contas, aproxime a sua igreja, aproxime a sua denominação ao trabalho que você tem realizado, tá? E aproxime a sua equipe também à sua denominação, tá? Isso vai fortificar e mostrar que vocês fazem parte de um plano maior e vocês não são lobos solitários. Lembra do que eu falei? Até o apóstolo Paulo tinha as suas raízes denominacionais, ele tinha a sua igreja de Antioquia, onde ele viajava, ia pelo mundo, ficava até anos fora, mas quando voltava, ele ia para a sua igreja
em Antioquia, tá? Então, fortifique as suas raízes denominacionais. Traga o seu pastor, trague a sua liderança para perto do trabalho que você tem exercido. Ah, mas eles não prestam muita atenção, eles não dão muito apoio. Eu já respondi isso aqui nas últimas aulas, tá? Ah, eu não sei o que eu faço, meu pastor não tá muito aí, ele não tá muito ligando para o trabalho, ele não apoia muito. Volta lá e lembre do que nós falamos nas aulas anteriores, tá? Sobre isso. E quando minha igreja não me apoia, tá? Então, esse é o terceiro passo. Fortifique as suas raízes denominacionais. Quarto passo do método Atos. Tenha claro qual é a sua identidade, qual é a sua visão. Você precisa determinar isso. Lembra de Atos 15, onde houve a desavença, o debate ali entre judeus, né, e os cristãos que estavam se convertendo sobre os gentios, eles deveriam ou não deveriam circuncidar? Lembra? O que eles fizeram? Sentaram, discutiram o assunto e escreveram o que eles definiram, tá? O que foi definido ali, porque aquilo mostrava a identidade do cristianismo, que era uma identidade diferente do judaísmo, tá? Então você precisa ter isso muito claro. Qual é a identidade do seu trabalho? Quem é você? Isso precisa estar muito claro. Quem é você? Você é um pentecostal? Então seja um pentecostal. Você é um projeto social que lida com crianças em situação de risco? Então, deixe isso muito claro. Ah, quem é você, plantador de igreja? Não, eu sou um neopentecostal, eu sou uma igreja reformada, eu sou um pastor reformado. Então, tenha isso muito claro. Escreva, tá? Escreva qual é a sua visão, qual é a visão da sua igreja, quais são os seus objetivos, quais são os valores que vocês carregam como instituição ou como igreja. Escreva isso. Nós, por exemplo, eu citei isso nas aulas anteriores, nós, porém, na nossa igreja, eu estou nesse processo de revitalização de igreja, nós adotamos, há 2 anos, nós adotamos a confissão de fé batista. Então, esse aqui é o nosso manualzinho, tá? Da nossa identidade. A nossa identidade é batista. Por mais que nós não carregamos esse nome, o nome da nossa igreja é Segunda Igreja Missão Servos, mas nós somos de Confissão Batista de 1689. Então aqui nos mostra, né, no que nós cremos. Aqui mostra qual é a nossa identidade a respeito das Escrituras, o que nós acreditamos, a respeito de quem é Deus, da Santa Trindade, da criação, né, do pecado, da justificação. Então, tá aqui, tá escrito. Isso aqui foi passado a cada membro da igreja. Eu fiz questão de imprimir, fiz questão de passar para cada um. Nós estudamos isso aqui, nós estamos estudando a nossa confissão de fé, porque precisa estar muito claro a sua identidade, a identidade do seu ministério, a identidade do seu trabalho. Porque, como eu disse na nossa aula aqui anterior, sem identidade não existe pertencimento. Não existe pertencimento. Uma pessoa que chega numa igreja e ali ele não sabe que essa igreja aqui é o quê? Ela faz o quê? Ela é uma igreja mais tradicional? Ela é uma igreja mais liberal? Ela é uma igreja que tem mais dogmas, que tem mais usos e costumes? Ela não sabe. Ela não sabe. Então, para ela não tem um senso de pertencimento. Então, para ela, tanto faz estar como não estar. Agora, quando tem uma identidade muito bem estabelecida, a gente concordando ou não, tem igrejas por aí que têm identidade muito clara, e eu citei isso aqui. Você, por exemplo, pode observar uma congregação cristã. Está muito claro, você chega lá, o estilo da construção, ali tem uma identidade. Você não vai ver uma congregação sendo os cultos acontecendo numa construção, num ponto de comércio onde era uma mercearia. Não. Tem um padrão do templo. Tem um padrão de roupas que eles usam. Tem um padrão de música, do estilo de música que eles tocam. Tem um padrão na forma de pregação. Tem um padrão na forma de governo da igreja. Então, veja, identidade é isso. Identidade é você ter padrões. Então, você precisa saber qual é a sua identidade. Eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, tá, gente? Eu estou dizendo que essa denominação tem um padrão e você precisa também ter o seu padrão. Porque sem identidade, sem padrão, sem visão, não existe senso de pertencimento.
Se não existe senso de pertencimento, você não tem ali um vínculo, né? A pessoa que chega, ela não tem um vínculo, ela pode entrar e sair a qualquer hora. Então, como que você determina, você estabelece a visão do seu trabalho? Então, escreva, pegue um papel e uma caneta, ou digite aí no seu celular, qual é a sua visão? O que é a visão? A visão é o que nós almejamos alcançar a longo prazo. Então, por exemplo, o que eu tenho trabalhado aqui no engajamento da nossa igreja? Qual é a nossa visão? A nossa visão, eu coloquei uma frase de efeito para determinar ali a nossa visão, que vivendo o evangelho e pregando o evangelho. Aí, claro que a partir disso, tem várias nuances. O que é o evangelho? O que é viver o evangelho? O que é pregar o evangelho? Como pregar o evangelho? Então, disso aí vai sair várias nuances, tem várias nuances, né? Várias pontas que vão surgir a partir daí. Mas a gente tem um norte, a gente tem uma visão. Então, a nossa visão é viver o evangelho e pregar o evangelho. Viver o evangelho, viver para a glória de Deus e viver por fé. Então, essa é a nossa frase de visão da igreja. Então, você precisa determinar isso. Segundo, quais são os objetivos? Quais são os objetivos? Os objetivos, alcançar famílias, discipular jovens. Então, escreva isso, escreve isso aí. Talvez está na sua cabeça e você nunca escreveu. Escreva isso. E terceiro, quais são os valores? Quais são os valores? Os nossos valores primordiais. Primeiro, acreditamos nas Escrituras e somente nas Escrituras. Nós acreditamos. Os nossos valores são aquilo que as Escrituras nos apontam. O que a Bíblia nos diz, esses são os nossos valores. Tá, determinado isso, nós temos como valor, aí você pode, isso é a partir da Bíblia, tá? Dos princípios bíblicos. Valorizamos a unidade, valorizamos a comunhão, valorizamos a boa comunicação, valorizamos a vida de oração, enfim, escreva quais os valores. Você fazendo essas três coisas aí na identidade, visão, objetivo e valores, agora está mais fácil de você transmitir isso para os seus membros de equipe, os membros da sua igreja, tá? Agora você tem muito claro qual é a sua identidade. Talvez lá nos seus objetivos, se você é um pentecostal raiz, você vai escrever lá, né? Objetivos, busca do Espírito Santo, busca dos dons do Espírito Santo. Então deixa isso muito claro, tá? E transmita isso para a sua equipe. Por quê? Transmita isso para a sua igreja, transmita isso para os seus membros, porque isso vai gerar pertencimento. Então esse é o quarto passo do método Atos. Então vamos relembrar? Primeiro, dependência do Espírito Santo. Segundo, oração intencional. Terceiro, fortifique suas raízes denominacionais. Quarto, tenha claro qual é a sua identidade, tá? Escreva e transmita essa identidade, porque a identidade gera pertencimento. E quinto e último passo do método Atos: invista no trabalho nas casas. Invista no trabalho nas casas. Eu até falei aqui que no nosso trabalho, na nossa igreja, a gente tem feito um trabalho chamado Casa de Paz. E eu expliquei, eu não vou explicar de novo, eu expliquei aqui no vídeo anterior de estratégia de crescimento, e eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Eu gosto muito do texto de Atos capítulo 5, estou com ele aberto, vou ler aqui para você. Atos capítulo 5, verso 41, que diz assim, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então eu falei para vocês que uma das estratégias que o apóstolo Paulo usava para a pregação, né, para a sua pregação, é que ele ia primeiro na sinagoga. A partir da sinagoga, aqueles que se convertiam, depois de passar ali 3 semanas, 1 mês, 3 meses ou até mais, aqueles que se convertiam, eles começavam um trabalho nas casas. E as igrejas começavam a surgir a partir das casas. Gente, trabalho nas casas, seja em qualquer cultura, a maioria das culturas é muito produtivo.
É muito eficaz trabalho nas casas. Então, invista o quinto passo aí do método Atos, que eu observei, né, e coloquei aqui para nós, invista nas casas. Porque desde a igreja primitiva, isso tem dado muito certo. Isso tem dado muito certo. Você começa um trabalho em uma casa, daqui a pouco você vai ter que alugar um ponto ou comprar um terreno, porque não vai estar cabendo. Por quê? Porque trabalho em casas são pessoas gerando novas pessoas. São pessoas, ovelhas, discipulando novas ovelhas. Eu vou relembrar o que eu falei aqui sobre o trabalho que a gente tem feito, chamado Casa de Paz. A gente se reúne na casa de um membro da igreja por 3 vezes na semana durante um mês. Então, o meu trabalho é ir lá e levar um estudo sobre arrependimento, sobre santidade, sobre salvação, né? Então, variados temas. Então, a gente leva ali um estudo. Então, esse é o meu trabalho e nós, como igreja, nós vamos ali ministrar esse estudo. Então, qual que é a responsabilidade do dono da casa? Que ele mesmo se voluntariou. Esse mês eu quero lá na minha casa. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai preparar a casa, ele vai convidar a família, ele vai convidar vizinhos e ele vai orar por essas pessoas. Ele vai orar por essas pessoas. Então, veja, a gente está ali fazendo com que as pessoas sejam produtivas. As pessoas começam a ser produtivas no trabalho. E começa a surgir outras pessoas a partir dali. Aquela vizinha que não ia na igreja, talvez ela vai continuar não indo, mas pelo menos ela foi lá na casa, ela ouviu o evangelho, ela ouviu a palavra. Você evangelizou. Então, trabalhos em casas têm um potencial muito grande. Então, invista em casas. Esse tem sido o método que eu tenho usado aqui, né? Talvez o seu método seja um método de células. Para muita gente dá muito certo, que também é trabalho em casas. Para outras pessoas dá muito certo cultos em casas. Uma vez por semana tem culto em uma das casas, dá muito certo também. Então, irmão, invista trabalhos nas casas, seja com jovens. O jovem gosta muito de se reunir em casa, mesmo que seja uma vez por mês. Você compra uma pizza ali e vocês preparam uma noite de jogos, preparam uma noite de assistir filmes. E claro, não fique só no entretenimento, seja intencional em pregar a palavra, mas invista nesse tipo de trabalho. Invista no trabalho nas casas, porque esse é um trabalho de discipulado, esse é um trabalho de evangelismo, esse é um trabalho que fomenta os membros a exercitarem o seu trabalho, eles se sentem produtivos, tá? Eles se sentem produtivos. E o livro de Atos nos mostra isso. O livro de Atos nos mostra isso. As igrejas crescendo, a igreja expandindo, tomando forma, mas começando a partir das casas. O texto nos disse aqui que todos os dias eles se reuniam no templo. Então veja, nós cristãos, qual é o nosso costume? Qual é a nossa tradição? Nós nos reunimos no templo, seja uma ou duas vezes na semana, ou 3 vezes na semana, nós nos reunimos no templo. Nós, na nossa igreja, por exemplo, nós nos reunimos dia de quinta-feira, nós temos o culto de discipulado, nós nos reunimos domingo de manhã para a escola bíblica e domingo à noite para o culto, né? O culto do domingo, o dia do Senhor, o culto público. Então nós nos reunimos no templo 3 vezes na semana. Mas o texto também nos diz que além do templo, eles se reuniam de casa em casa. Então veja a importância disso. A importância de se reunir de casa em casa, porque é isso que vai fomentar as atividades, isso que vai fomentar o evangelismo, vai fomentar o discipulado. É na casa, durante o culto do domingo, as pessoas não têm oportunidade, às vezes, de levantar a mão e falar: eu tenho vivido isso, lá na minha casa tem acontecido isso, isso. Mas na reunião da casa que você fizer, a pessoa que está ali, ela vai ter a oportunidade de falar: nossa, lá em casa está assim, assim, assim. Nossa, essa palavra que você está falando aí se encaixa certinho com o que eu tenho vivido. Por quê? Porque nas casas as pessoas têm maior liberdade de falar. Elas têm oportunidade de expressar o que elas estão vivendo. Então, é um trabalho muito produtivo. Não deixe de investir no trabalho das casas. Nas casas. Seja uma vez por semana, seja 3 vezes por semana, seja uma vez por mês, seja no método de entretenimento com jovens, seja no método discipulado, seja no método de culto, seja no método de estudo bíblico, que é o nosso caso que a gente tem feito. Enfim, invista no trabalho nas casas. Então, esses são os 5 passos
né, do método Atos. Dependência do Espírito Santo, oração intencional, fortifique suas raízes denominacionais, tenha claro qual é a sua identidade e invista em casas. E aqui, nesse método Atos, eu quero trazer 3 observações importantes. Primeira observação, cuidado com comparações com igrejas prontas, tá? Você que está começando, você que está plantando uma igreja ou revitalizando uma igreja, ou você que está chegando ou indo para um outro lugar, começar um trabalho missionário, é muito comum, principalmente hoje na era da rede social, a gente acompanhar o trabalho de outras pessoas. E às vezes a gente se sente inútil, infrutífero, a gente se sente irrelevante, porque a gente está olhando para o trabalho do outro que aparentemente está dando muito certo, está dando muito fruto, está crescendo muito, e a gente olha para nós e fala assim: o meu não está dando certo. Sabe aquele ditado? A grama do vizinho sempre é mais verde? Então, cuidado com isso. Cuidado com comparações, porque você não sabe o que a outra pessoa está vivendo. Vida de rede social não reflete realidade, tá, gente? Vida de rede social, fotos de rede social, vídeos não refletem a realidade. E detalhe, mesmo que o trabalho do outro realmente esteja dando certo, não compare o seu trabalho com o trabalho do outro. O que Deus deu para você é para você. Talvez para o outro ele deu um trabalho com 1.000 pessoas e para você ele deu um trabalho com 10. Para Filipe ele deu um trabalho com uma pessoa, o eunuco lá no deserto, e foi muito produtivo. Tá? Eu falei isso na nossa aula aqui. Eu disse: não se preocupe com números, mas se preocupe com a qualidade daquilo que você está entregando. Então, cuidado com comparação. Ah, mas o templo do outro é mais bonito. Ah, o jeito que o outro ensina é melhor. Ah, a estratégia do outro é melhor. Então, cuidado com comparações. Eu aqui, no trabalho que nós temos feito na nossa igreja, em menos de 5 quarteirões, a nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja que nós estamos revitalizando, recomeçando. Então é uma igreja pequena, graças a Deus muito abençoada, mas é uma igrejinha pequena. 5 quadras da nossa igreja, nós temos uma Batista da Lagoinha. Uma igreja Batista da Lagoinha que tem 3 cultos, se eu não estiver enganado, 3 cultos só no domingo à noite. Um começa às 5, outro começa às 6, outro começa às 7. Né? Uma igreja cheia deve ter pelo menos umas 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. Né? Imagina se eu for me comparar com a estrutura da Batista da Lagoinha. Me imagina se eu for comparar com o número de pessoas que tem na Batista da Lagoinha. Eu vou travar, eu não vou trabalhar. Então, cuidado com comparações. O que Deus deu para você, seja fiel e seja invista na qualidade daquilo que Deus deu para você. Então é a primeira observação dentro do método Atos. Então, para Pedro, Deus deu um ministério. Para Paulo, Deus deu outro ministério. E eu não estou falando aqui do ministério apostólico, pastoral, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo lugares, quantidade de pessoas, evidências. Você vai ver que o livro de Atos, a partir do capítulo 12 ali, até o 28, ele vai dar muito mais ênfase ao ministério de Paulo. Tá? Isso não significa que Barnabé não foi relevante. Isso não significa que os outros apóstolos que mal aparecem. Nunca mais a gente ouviu falar de Matias, nunca mais a gente ouviu falar do outro Tiago, de Simão, a gente nunca mais ouviu falar. Isso não significa que eles não foram relevantes. Então a gente não pode comparar. A gente não pode comparar. Cuidado com comparação. Seja fiel e cuide com a qualidade daquilo que você está entregando. Então, segunda observação, compartilhe responsabilidades. Cuidado para você não estar sobrecarregado, tá? Com muitas responsabilidades, até às vezes de coisas simples. E aí você centraliza tudo em você, e você começa a ficar sufocado. E você não consegue entregar uma boa performance naquilo que Deus te deu. Então, compartilhe responsabilidade. Lembra que eu acabei de falar sobre o nosso projeto aqui, Casa de Paz? A gente acabou compartilhando responsabilidade. Eu vou lá e eu vou trazer um ensino. Eu uso o método de contação de história, né? Então, eu vou lá e ensino. Mas quem vai preparar a casa, quem vai convidar, são os donos da casa. Então, na nossa igreja, a gente ainda tem essa dificuldade. Por quê? São pessoas que ainda não têm o comprometimento, vai um dia, outro dia não vai. Talvez você sofra com isso também.
Aí você fala assim, como que eu vou compartilhar a responsabilidade se eu não tenho pessoas compromissadas? Tudo sou eu mesmo que tenho que fazer. Então, você vai ter que assumir alguns riscos. O risco de, às vezes, colocar na mão da pessoa e falar, ó, fulano, eu preciso que você me ajude nisso aqui. E você vai ficar na cabeça, será que ele vai fazer mesmo? Então, você precisa trabalhar duas coisas nesse compartilhar de responsabilidades, que é o delegar e o acompanhar. Delegue, acompanhe. Então, delega a responsabilidade, mas acompanhe se ele está fazendo, como ele está fazendo, não controlando. Deixa ele fazer do jeito dele, vai acompanhando, pergunte, e aí, amigo, como que tá? E aí, meu irmão, como que tá sendo? Você fez aquele negócio lá que eu te pedi? Tal. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu pedi para inclusive é um amigo muito pessoal, que é quase que um braço direito meu aqui no trabalho da igreja. E eu pedi para ele, olha, eu preciso que você traga um pedreiro aqui para organizar o telhado aqui, que tá vazando água quando chove, e tal. Pedi para ele. Aí ele foi, organizou, arrumou o pedreiro, e o pedreiro foi, e ele fez metade do trabalho. Aí ele me ligou pedindo dinheiro do serviço. Antes de eu pagar ele, eu falei assim, olha, ele não terminou o serviço, eu conheço pedreiro, eu vou pagar ele e ele não vai voltar para fazer o resto do serviço. Por que eu vou pagar ele? Porque senão ele vai sair por aí falando que ele fez um serviço para a igreja e a igreja não pagou ele. Então eu vou pagar. Mas pode escrever, ele não vai vir fazer o resto do serviço. Aí eu falei para ele, não, ele vem e tal. Aí foi dito e feito. Eu paguei ele e até hoje, isso tem quase um mês, e ele não voltou para fazer o serviço. Mas eu estou acompanhando ele. Então eu deleguei, eu dei o conselho, né? Dei o conselho para ele e estou acompanhando. Toda semana eu pergunto: e aí, você cobrou o pedreiro? Cobrou ele de vir? Então, delegue, dê liberdade e acompanhe. E você vai ter que correr riscos nisso. Porque se você centralizar tudo em você, pense no seguinte: se você morrer, vai acabar o trabalho? Se você ficar doente, o trabalho vai parar? Se por acaso você vai precisar tirar férias e aí o trabalho vai parar? Então você precisa descentralizar, você precisa compartilhar responsabilidades. Inclusive, esse foi um conselho do sogro, né, de Moisés para Moisés. Moisés, compartilha aí. Compartilha a responsabilidades com capitães de 50, de 100, né? Porque senão você vai ficar sobrecarregado. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele também tinha companheiros para isso. Então, quando ele precisava de uma assistência em Éfeso, ele mandava um. Quando ele precisava de uma assistência em Creta, ele mandava outro. Mandava Tito, mandava Timóteo. Quando ele precisava enviar cartas, ele mandava Tíquico. Então, ele tinha companheiros, compartilhava responsabilidades. Então, compartilhe responsabilidades e não centralize tudo em você. Porque senão, o seu trabalho ele vai ser marcado por você. Tá? E se você sair, vai acabar? Se você ficar doente, quando você tirar férias, entendeu? Construa um trabalho onde você vai ter o potencial de, em algum momento que você não estiver, esse trabalho vai continuar, tá? Porque o trabalho não pode depender de você, ele tem que depender do Espírito Santo. Então, deixar um legado é deixar um trabalho que não depende de você. Claro, você vai estar em linha de frente, você está em linha de frente, você vai ter que abraçar muita coisa, você vai ter que acompanhar muita coisa, você vai ter que estar com o olho de cima em muita coisa, mas compartilhe responsabilidades. Terceira observação no método Atos. Cuide de você e da sua família. Cuide de você e da sua família. Se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar, tá? Se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar. Como assim cuidar de você? Dê o máximo de você para o seu trabalho. Dê o máximo de você para a igreja. Dê o máximo de você para o seu ministério. Dê o máximo de você para o estudo bíblico, para a oração, para a visita, para estratégias, para oração, para montar sermão, para montar projeto, para fazer relacionamento, para fazer o seu network. Dê 100% de você. Mas cuide de você. Porque se você não estiver bem, como que você vai cuidar de outras pessoas? Se você não está bem com você mesmo, como é que você vai tocar um trabalho missionário que a gente está falando de resgatar pessoas, de evangelizar pessoas? Como? Então você precisa estar bem.
Veja, o apóstolo Paulo, ele andava em certa fase do seu ministério, ele andava com um médico do lado dele. Ele andava com um médico, Lucas. Lucas era um médico. Provavelmente Paulo tinha ali as suas deficiências. Alguns vão dizer que ele tinha deficiência na perna, outros vão dizer que ele tinha deficiência nos olhos, né? Então Paulo, ele tinha necessidade de um cuidado mais próximo. Então ele tinha um médico particular. E você não consegue cuidar de você. Você não faz um exercício físico, você não come bem, você não dorme bem, você não faz seus exames de rotina, você não vai ao médico, você não tira férias, você não tira tempo com a sua família, dias de descanso na semana. Então, cuide de você. E nesse cuidar de você, eu vou repetir isso que eu falei como conselho para você. Então, veja, se exercite, faça exercício físico. Nem que seja 30 minutos por dia. Será que você não consegue acordar 30 minutos mais cedo? Para cuidar de você, fazer um exercício, fazer uma caminhada, fazer uma corridinha? Ah, não tem dinheiro para academia. Rua é de graça, tá? Rua é de graça. Então faz uma corridinha, 30 minutos, mas faça exercício físico. Segundo, coma bem, coma direito. Pastor, líder, você é exemplo. Né? Cuidado com o excesso de lanche, excesso de Coca-Cola, é todo dia energético. Então, cuide da sua alimentação, tá? Cuida da sua alimentação, coma bem. Não estou dizendo que, né, você não pode comer um lanche, beber uma Coca-Cola, mas faça isso com moderação. Faça isso de forma de vez em quando, né? Não precisa ser todo dia. Então, coma bem, né? Coma verdura, uma fruta, né? Coma bem. Terceiro, durma bem. Durma bem. Tem muitos pastores e líderes missionários que estão morrendo, definhando no campo, porque ele está tão ansioso, tão preocupado com muita coisa que ele tem que fazer, que ele não consegue descansar, ele não consegue dormir de noite. A cabeça dele é a noite toda rodando, girando, girando, trabalhando, trabalhando, e no outro dia ele está cansado. Então você precisa dormir bem. Como que você faz para dormir bem? Uma hora antes de dormir, deixa o celular de lado. Deixa o celular de lado. Né? Coloca um louvor para ouvir, uma música, né? Suave para você ouvir. Faça uma oração antes de dormir. Tranquiliza seu coração e durma bem. Dormir bem, deixa eu te falar, dormir bem vai resolver pelo menos uns 40% dos problemas do seu dia a dia, ou da sua disposição para resolver os problemas do seu dia a dia, tá? Então, durma bem. Quarta coisa, tire um dia de descanso. Tire um dia de descanso. Gente, descanso é mandamento. Descanso é princípio. Mas se descanso fosse fácil, não seria mandamento. Então, tire um dia para descanso. Seja segunda. Geralmente os pastores folgam dia de segunda ou terça. Eu indico, um conselho que eu te dou para você que é pastor, para você que está aí no campo, que o trabalho no fim de semana é muito puxado, descansa na terça. A terça é o melhor dia para você descansar. Por que na terça e não na segunda? Porque você vai ter uma carga muito grande de trabalho no fim de semana. A gente trabalha muito dia de sexta, sábado, domingo. E o que acontece? Geralmente, pelo menos comigo acontece, e aí por isso eu estou te passando essa experiência e esse conselho. Domingo, no finalzinho do dia, depois do culto, o irmão da igreja chega e fala assim: pastor, essa palavra falou comigo, eu estou me sentindo confrontado, lá em casa esse fim de semana aconteceu esse problema e eu preciso do Senhor amanhã. E a segunda-feira, geralmente você precisa fechar a sua semana conforme o que aconteceu. Então é um dia talvez que você vai atender o irmão que pediu a oração do que aconteceu no domingo. É o dia talvez que você vai precisar fazer um trabalho administrativo da igreja, fechar um caixa junto com o tesoureiro. É o dia que talvez você vai precisar pagar conta. É dia de banco, coisa que você não vai conseguir fazer fim de semana. Então a segunda-feira é muito propícia para essas coisas. E aí na terça-feira é um dia que você pode descansar, que você vai estar bem cansado. Você descansa. E se você tiver atividade numa quarta, numa quinta, numa sexta, por exemplo, você vai estar descansado porque você não descansou segunda, você descansou mais no meio de semana, você descansou terça. Então, descanse um dia da semana. Tenha um dia de descanso. Não, eu não posso, eu tenho que ser dia após dia, porque além do trabalho na igreja, eu tenho o trabalho secular. Então, irmão, busque descansar no sábado. Então, se você tem um trabalho secular, entre aspas, você trabalha fora e ainda trabalha na igreja, ou trabalha num ponto missionário, alguma coisa assim,
Então, provavelmente você trabalha de segunda a sexta. E aí, o fim de semana, você atende a igreja. Então, deixa eu falar para você, descanse pelo menos sábado à tarde. Por mais que o sábado à tarde seja um dia muito produtivo para visitas, tire o sábado à tarde ou o domingo à tarde para fazer visitas e o outro dia para descansar, tá? Mas tenha um dia de descanso. Eu sei que é muito difícil, eu sei que muitos pastores precisam se dividir entre trabalho secular e o trabalho da igreja. Eu sei que é muito difícil, é necessário muitas vezes, mas você precisa fazer esse ajeito aí para poder descansar, nem que seja meio período, nem que seja um sábado de manhã, nem que seja um sábado à tarde, nem que seja um sábado de manhã ou à tarde. Por exemplo, você deu uma escola bíblica de manhã e aí você tem o culto à noite, você vai precisar de um tempo para preparar sermão e tudo mais. Já deveria ter preparado ao longo da semana, né? Mas aí tira esse resto da tarde para descansar. Ah, é o dia de almoçar com a família. Deixa claro para a família, ó, dia de domingo eu não posso. Pelo menos não todo domingo. Eu preciso ficar em casa, eu preciso dormir um pouquinho, eu preciso ir para o meu quarto orar um pouco. Então tire esse tempo de descanso. Eu preciso ir para debaixo de uma árvore, deitar numa rede, mas tire esse dia de descanso, tá? Outra coisa, tire férias. Tire férias. Nem que seja 10 dias no ano. Nem que seja 15 dias, mas tire férias. É necessário descansar, tá? Então, irmãos, cuide de você e da sua família. Tire tempo para sua família. Tem muito pastor e líder que ele está querendo ganhar o mundo inteiro, mas ele não cuida da sua família. Você precisa sentar com seus filhos. Você precisa educar seus filhos. Você precisa ensinar seus filhos. Então, tire tempo para isso. Gente, muitas vezes criança, eles precisam de meia hora de você sentar no chão com eles, brincar de carrinho, ou aqueles filhos que estão um pouco mais adolescentes, que aí não gosta tanto de conversar mais, mas entra no quarto, e aí filho, como está o dia, como está isso, como está aquilo, né? Conversa, você está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar em alguma coisa, mas mostre atenção com a sua esposa, né? Vamos lanchar hoje, vamos ali comer uma coxinha junto, você está precisando de alguma coisa, tire tempo para conversar e cuide da sua família. Cuide da sua família. Então, irmãos, esse é o método Atos. Não tem revelação nova, mas tem passos importantes e que eu tenho certeza que se você praticar, se você colocar em prática esses passos aqui, eu tenho certeza que você vai ver muito em breve resultado no seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja. Eu garanto resultado, é resultado garantido. Eu não sou vendedor de curso, mas eu fiz uma observação no livro de Atos. A Bíblia é a palavra de Deus, então se eu não me inspirar na palavra de Deus, eu vou me inspirar onde? Se a palavra de Deus não me traz essa confiança, o que mais vai me trazer essa confiança? Então, por isso, é resultado garantido. Eu não estou falando de números. Eu não estou falando de números, tá? Eu estou falando de resultado do que eu falei na aula lá. Discipulado, amadurecimento da fé, evangelização de novas pessoas, crescimento da igreja passa por isso. E aí lá na ponta da lança, né? Aí números vão acontecer. Então eu garanto, é garantido, se você praticar o método Atos, se você praticar esses 5 passos e essas 3 observações, eu tenho certeza que você vai ver resultado no seu trabalho. Tá certo? Quais são esses passos? Dependência do Espírito Santo, oração intencional, fortificando suas raízes denominacionais, estabelecendo e tendo muito claro qual é a sua identidade e investindo no trabalho das casas. As 3 observações: cuidado com as comparações, não se compare com outras pessoas, não se compare com outros trabalhos, compartilhe responsabilidades e cuide de você e da sua família. Você praticando isso, você vai ver resultados. Como que eu sei disso? Porque o livro de Atos, ele é sobre isso. Ele fala sobre a expansão da igreja. Ele fala sobre o crescimento da igreja. E o livro de Atos passa diretamente por esses 5 pontos e por essas 3 observações. Tá certo? Então, por isso eu deixo esse anexo aqui, nesse nosso módulo de estratégia de crescimento, porque esse é o método. Ah, mas tem um método do fulano que ele teve uma revelação de um método. Se você quiser seguir por esse caminho, vai lá, segue por esse caminho, mas aí eu não posso te garantir resultado.
esse método aqui eu te garanto resultado. Por quê? Porque esse é um método bíblico. Não é um método que eu sonhei, que um anjo veio e me revelou, mas é um método bíblico. Ah, mas tem um método do fulano que está dando muito certo lá na igreja dele, está crescendo, a igreja tinha 50, hoje tem 300 pessoas. Eu repito, se você quiser ir por esse caminho, vá. Tem muitas pessoas indo por esses caminhos. Tem, às vezes, até dado certo numericamente falando. Então, se você quiser ir por esse caminho, vá. Mas não é garantido o resultado. Porque a gente não pode caminhar por aquilo que dá certo. Caminhe por aquilo que é certo. Alguns métodos que as pessoas têm revelações por aí, que as pessoas escrevem por aí como se igreja fosse empresa, alguns desses métodos até dá certo. Até dão certo alguns desses métodos. Mas nós não podemos caminhar por aquilo que dá certo. Nós devemos caminhar por aquilo que é certo. E o que é certo? O que é verdadeiro? O que é inerrante? O que é infalível? A palavra de Deus. Por isso, vamos por aquilo que é certo? Vamos pela estrada certa? Vamos por esse método? Pratique, que o resultado é garantido. Não resultado numérico, não estou falando de resultado financeiro, estou falando de resultado de amadurecimento da fé, discipulado, evangelismo. Eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de igreja envolvida em um só propósito. Eu estou falando de igreja engajada em um só propósito. Eu estou falando de ministérios engajados em um só propósito. Isso é crescimento, isso é resultado. Pratique. Eu tenho certeza que você vai ver resultados. Tá certo? Vamos para a nossa próxima aula?